E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, o primeiro ponto aqui desse tópico, criar filhos, não significa, esse tema aqui ele é muito amplo, porque muitas vezes nós achamos que criar filhos é só você dar o mantimento, é você dar o alimento ao seu filho, é você dar moradia, é você dar educação, mesmo que seja a melhor educação, né? Mas vai além, vai além. Muitos filhos estão precisando de afeto também, de carinho, de toque, de beijos. Tem muitos pais que eles foram criados diferentes, e muitas vezes eles têm dificuldades para dizer que ama o filho, dar um abraço no filho, beijar, mas isso é importante. Os filhos precisam de afeto. Você precisa abraçar seu filho. Você precisa dizer que o ama para ele se sentir amado. Então, criar, esse termo criar que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 4 do capítulo 6 de Efésios, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, criar não significa só dar alimento, a vestimenta, a educação. Quantos pais que são até bem intencionados, que o filho tem tudo, filhos que muitas vezes têm uma boa educação, que tem muitas vezes um lar aparentemente bem estruturado, muitas vezes o pai é até empresário, tudo, mas muitas vezes negligencia essa parte do afeto. E muitas vezes aquele filho emocionalmente vai ficando triste porque ele não se sente amado. E tem alguns que até se suicidam. Então, meus irmãos, criar vai além. Nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria para que nós possamos criar um temor na demonstração, na disciplina do Senhor, mas também nós precisamos amá-los, beijá-los, dizer que amamos, temos que destravar, precisamos dialogar, conversar, chamar para conversar. Quando você achar que ele está diferente, estranho, chegou em casa, converse. Eu escutei um testemunho de um pastor. O pastor estava dizendo que chegou um oficial da igreja, assim, chorando. E aí o oficial disse para o pastor: pastor, não sei o que é que eu faço mais com meu filho, porque eu chamo ele para a igreja, todo dia eu chamo, ele fecha a porta, eu bato forte chamando ele para a igreja, ele não quer vir mais para a igreja. O pastor disse assim para esse oficial da igreja: mude a estratégia. No lugar de você ficar insistindo, bater forte, dê só uma batida leve, porque às vezes a forma como você fala é importante. Então, dê só uma batida. E ele fez isso. Ele chegou em casa, uma batida, e o pastor tinha orientado a ele para chamá-lo para conversar. Ele bateu na porta e disse: filho, gostaria de conversar com você. E deu certo. Filho abriu a porta, e o pastor também tinha orientado. A primeira coisa, quando ele entrasse, desse um abraço nele. Então, aquele oficial, na hora que bateu na porta: filho, eu quero conversar com você. Ele não falou nada não. Já foi abraçando o filho. O filho abraçou. Eles ficaram abraçados. E esse filho começou a chorar com o do pai. Então, muitas vezes, amados irmãos, não precisa você falar nada. Precisa você chegar no seu filho e dar um abraço, um beijo. Muitas vezes tem mágoas ali. A estratégia que você está usando muitas vezes pode ser errada, pode ser truculenta. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi perdeu muitos dos seus filhos porque usou uma estratégia errada.
Não significa porque você é um cara conhecedor da palavra de Deus, não significa dizer que você sabe conduzir os seus filhos, não. Muitos homens da Bíblia tiveram problema com os filhos. E nós estamos vivendo uma geração diferente. O conhecimento é diferente. A verdade é que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino do Senhor e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Aí você é um cara crente, um cara temente a palavra de Deus. Você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa que lê a Bíblia, mas na tratativa com os seus filhos você está vacilando. Então, peça sabedoria a Deus, porque a Bíblia diz que a palavra mansa abranda o coração, e às vezes a palavra dura complica mais ainda. O segundo ponto, amados irmãos, em relação a esse versículo, é a disciplina. A disciplina é necessária, porque a disciplina, ela gera obediência, a obediência produz frutos. Nós não estamos ensinando aqui só flores, só afeto, só amor, mas precisa de disciplina também, porque a própria palavra de Deus manda fustigar o seu filho com vara, com disciplina. Quando o filho ele é disciplinado, ele vai produzir desobediência, e isso trará consequências sérias para a vida dele. E o último ponto, amados irmãos, é a demonstração do Senhor. Nós precisamos confrontar, nós precisamos corrigir de forma pedagógica. Eu não estou aqui dizendo que você vai, como na antiguidade, alguns pais muitas vezes eram muito duros, batiam de forma muito forte nos filhos. Mas às vezes, uma palmada não mata ninguém, faz bem. É disciplina, é a demonstração, é a correção. Precisa corrigir. Se estiver errado, precisa corrigir. E para finalizar, amados irmãos, eu deixo Provérbios 22, 6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém.